agora a gente vai ter a nossa segunda convidada, que é a Camila Ferrari, e ela vai falar um pouquinho sobre como é ser um profissional do futuro, né? Ela é gerente sênior na Accenture, professora de MBA na FIAP e apaixonada por liderar e desenvolver pessoas. Ela é graduada em economia pelo FRGS, especialista pela FGV em gestão estratégica e econômica de negócios e arquitetura de soluções pela FIAP. E há alguns anos ela vem transformando e recriando processos e produtos através de tecnologia, inovação e processo criativo. E agora eu vou passar a palavra para a Camila para que ela possa se apresentar melhor e conduzir a conversa aí com vocês. Obrigada, Camila, por estar aqui com a gente. Bola contigo. Imagina. Obrigada a vocês. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Depois do show da Natália que vai ficar, né? Eu tava até assim, gente, será que eu vou performar? Brincadeira. Mas muito legal escutar, né? E é interessante, assim, porque como a gente é uma empresa tão diversa e tão grande, às vezes a gente nem se conhece, né? E aí a gente tem referências tão legais aqui do lado, né? Já estava vendo a Nath aqui falar, eu falei, nossa, eu tô louca para bater um papo com ela fora também. Então, muito legal essa troca, né? Até pra gente se conhecer. Bom, pessoal, que nem as meninas aqui me apresentaram, eu sou a Camila, né? Lá no sul era a Cami, aqui eu sou mais Cami, depende. A ideia é eu falar um pouquinho para vocês do que é o profissional do futuro. Eu acho que muito numa conversa bem descomplicada, sabe? Então a ideia, assim, já vão mandando as perguntas que vocês acharem que faz sentido ao longo da conversa. Eu procuro sempre, quando eu faço esse tipo de talk, assim, de conversa, o que eu posso agregar para as pessoas que estão me assistindo, né, falar, e até mesmo, assim, que dicas que alguém já me deu que me ajudaram onde eu estou hoje, né, na pessoa que eu sou, porque eu acho que eu costumo não desassociar muito a pessoa que eu procuro me tornar com a profissional que eu sou, então acho que isso é muito importante também, falar um pouquinho de valores, né. E a ideia é também falar, eu fico até engraçado, né, porque eu dou aula, e toda a turma que eu me apresento e tal, e aí eu acho que é importante esse quebra-gelo, porque a gente chega com esse monte de título, a pessoa: "Nossa, tudo isso", calma, a gente já vai desconstruir aqui, viu, e vocês vão conhecer um pouquinho mais da Camila. Eu não sei se vai ser você, Rô, ou a Mari que vai projetar para mim. Eu vou projetar para você a hora que você quiser, já tá pronto. Tá, você projeta para mim, por gentileza? Aí você Claro. pode ir direto para o slide como já que teve minha apresentação, você pode ir direto para o slidezinho 2, por gentileza, que tá eu com a família aí. Só para contar obrigada. Então, só para contar um pouquinho para vocês, né, além ali daqueles títulos, né, profissionais e acadêmicos, esse é meu marido, Felipe. Sou recém-casada, estou me acostumando ainda com a palavra marido, né, envelhece alguns anos, mas meu marido, Felipe, e essa Pipoca. Pipoca é nossa filhota canina aí que resgatada, né, a gente tirou aí ela de uma situação muito complicada, então um bichinho, assim, que tem muito amor, né, muita paciência, e a cada dia que a gente dá mais amor, a gente vê o quanto ela tá conseguindo socializar mais, então é minha companheira, assim, né, eu amo cachorro, e até contando um pouquinho, meu sonho era ser veterinária, né, no passado, só que aí quando eu descobri que os animais ficavam doentes, eu não quis mais ser. Porque eu só achava a parte boa, né, daí eu falei: "Poxa, veterinária, né, não quero cuidar do bichinho doente", então acabei vendo: "Poxa, não é isso que eu quero". Então acho que antes, de falar um pouco sobre é fofa a Pipoca, né, eu adoro ela. E eu sempre tiro os sorrisos das pessoas, né, quando eu tô na aula, eu sempre levo ela fica no escritório, às vezes eu mostro ela, o pessoal já fica mais simpática que a professora, porque professora online é complicado, viu, gente, para conseguir, às vezes, interagir. Vocês estão super interagindo aqui, eu brinco que às vezes eu falo: "Galera, vocês sabem quem é a professora? Porque eu tô na terceira aula e a galera não fala muito", acontece. Então acho que contando um pouquinho para vocês, da Camila, e aí até tirar daquele slide dos títulos, né, deixa aqui a Camila pessoa pipoca. Quando eu me formei em economia, eu acho que até para traçar um pouco do momento que vocês estão, né, quando eu fiz o vestibular de economia, eu tinha apenas 17 anos, né, não sabia muito o que eu queria fazer da vida.
Eu sempre estudei com bolsa, né, então tive uma ótima formação, estudei numa escola maravilhosa da rede Marista, lá no sul, sou de Porto Alegre, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. E aí eu não tinha possibilidade de esperar para ver, sabe. Um ano de cursinho ia ser muito complicado para mim, eu não podia ficar sem trabalhar, eu não podia me dar o luxo de só fazer cursinho ou de repente esperar a faculdade, fazer uma faculdade paga. E eu tinha muito sonho de entrar numa universidade federal. Era um sonho que eu tinha, sabe, porque, enfim, estudei para isso, né, tinha estudado com bolsa, então tinha uma boa performance, mas nem sempre tudo sai como planejado. E eu acho que isso é importante a gente começar a falar, né, que eu tinha o sonho de passar numa federal, e é muito importante a gente ir traçando planos A, B, C, D na nossa vida. Porque eu tinha o sonho de passar na Federal de Porto Alegre, que é a URGS, de primeira, só que eu não passei. E o que que eu fiz? Eu fiz outros vestibulares para outras federais, aí eu fui para Pelotas, que é o interior do sul, e aí lá eu passei de primeira em economia com 17 anos, mas tudo tem o seu trade-off, né, você tem que avaliar o que que é o positivo e negativo, saí de casa com 17 anos. E aí tive que fazer escolhas, né, fui trabalhando, cheguei a ter 3 empregos ao mesmo tempo para me sustentar lá na faculdade, mas era o meu sonho. E aí, eu fui estudando as possibilidades de como eu poderia voltar a Porto Alegre e acabei fazendo o ingresso diplomado, que na verdade, o extra-vestibular que eu fiz a transferência de uma universidade federal para outra, né, depois de um ano e meio estudando lá. Então acho que isso é interessante, assim, de compartilhar com vocês, porque às vezes vocês veem: "Poxa, mas universidade federal de primeira", foi, mas não necessariamente a que eu queria, né. Então é legal a gente ir traçando isso, porque eu não sei se vocês já devem ter visto um desenho que ele é um emaranhado, assim, a gente pode seguir uma linha reta e a gente pode seguir um emaranhado na nossa vida, e a nossa vida é assim, a gente vai se adaptando, a gente vai reconstruindo, se atualizando, né. Então, eu acho que isso é importante, assim, de vocês entenderem que a vida ela nos surpreende, e ser o profissional do futuro está muito ligado a isso. Então, por isso também que eu comecei a falar um pouquinho para vocês sobre isso. Vamos falar um pouquinho da carreira também. Eu vou deixar alguns pontos para perguntas, né? Mas me formei em economia, né, na Federal lá de Porto Alegre, comecei a trabalhar cedo, depois eu fiz alguns estágios, né? Trabalhei em empresas lá do Rio Grande do Sul, trabalhei na RBS, filiada da Rede Globo, né, que é o jornal, trabalhei na Zero Hora, trabalhei depois no Sicredi, que é uma instituição financeira cooperativa, bastante tempo com crédito rural, que era algo que eu não imaginava, então uma economista trabalhando com crédito rural, mas as oportunidades foram aparecendo e eu fui me adaptando. E aí eu comecei a ver que eu gostava de trabalhar com tecnologia. Aí fiz o MBA na FGV de Gestão Estratégica e Econômica de Negócios. A vida vai acontecendo, as oportunidades vão aparecendo, e aí eu acabei, vindo aqui para São Paulo para uma oportunidade de emprego muito focada em tecnologia e comecei minha vida em consultoria. Então já faz aí 5, 6 anos que eu trabalho com consultoria, e trabalho focada em financial services, né, em serviços financeiros, né, já trabalhava em banco, mas comecei a entender que eu gostava muito de entender como que o banco funciona, como que é o core, o que que faz para passar um cartão de crédito, e aí eu comecei a me adaptar. E aí o intuito da nossa conversa é eu ser um pouquinho expositiva do que eu imagino que são as capacidades, as competências que ajudam um profissional no dia a dia. Eu, como liderada e também como líder, né, de inúmeras pessoas, enfim, diferentes projetos, né, inúmeros perfis. E também como que eu acho que isso pode agregar a vocês e também a gente bater um papo, tá? Então, vou pedir a gentileza aí para a Rô passar o próximo slide. E eu não sou muito linear, tá? Eu vou falando, a gente vai conversando, eu vou puxando as coisas que eu lembro também. Mas o que eu queria falar com vocês, né, afinal, qual é a influência do mindset transformador nesse contexto de tudo que eu falei? A gente tem que estar acostumado a se adaptar. Como é que eu consigo ser uma pessoa adaptável? E quando eu configuro o meu mindset, né, o mindset ele é a configuração da sua mente, né? Como é que você seta a sua mente? Quando eu configuro o meu mindset para ele ser resiliente, adaptável, aí pode passar por gentileza, Rom? Quando eu procuro, né, configurar minha mente para fazer transformar meu modelo mental, impulsionando a minha maneira de pensar e também
os meus pensamentos direcionados a um objetivo, eu começo a ver as possibilidades na minha frente. E eu acho que esse exercício, ele é crucial para a visão do design thinking. Pode ir passando aí, a gente vai obrigada. Porque eu vou focar no problema para obter a melhor solução. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu consigo configurar a minha mente e eu até comecei a conversa com vocês contando um problema que eu encontrei uma melhor forma de resolver. Por quê? Eu tenho um problema, que é, não consigo pagar uma faculdade particular, não quero ficar dependendo, né, de alguma condição que eu não tenha controle, eu vou focar no meu problema para achar as possíveis soluções. E o design thinking, aí pode passar de novo, por gentileza, ele te ajuda a programar a sua mente. E por que que eu estou trazendo algumas palavras para vocês, né? A gente já falou de mindset, agora a gente está falando de design thinking, porque são pontos que eu acho que eles são muito comuns a qualquer tipo de profissional. Eu acho que eles ajudam a gente a enxergar não só nossa vida profissional como pessoal, de uma forma distinta, sabe? Aí pode passar os próximos dois, que aí eu já vou falando deles. Obrigada. Então, o design thinking, ele vem na visão de projetar, preparar, criar. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Se a gente vai na aplicabilidade do que é isso no dia a dia. Eu Oi? trabalho. Oi? Por quê? Acho que vazou um som aqui. Eu trabalho hoje com uma jornada de cartão de crédito, né? E aí eu procuro ver, eu tenho que pensar em como eu vou construir uma fatura de cartão de crédito que uma pessoa de idade possa ver. Eu preciso ter empatia de achar que aquela fatura que a pessoa vai receber impressa, que é importante para ela, porque é uma pessoa de idade, precisa ter letras maiores. Então eu olho a minha experiência do usuário, eu tenho empatia. E eu começo a construir com e não para. Então eu olho para a dor, eu me coloco no lugar. E eu acabo experimentando e implementando. Então eu testo para errar rápido, para consertar o custo e gerar aprendizados. O que eu estou falando isso na vida real? Na vida real, a empatia é muito difícil você praticar consigo mesmo, tá? E eu acho que o design thinking, quando a gente fala da nossa trajetória profissional, do profissional do futuro, você pode se organizar na visão, poxa, a empatia ela pode ser aplicada tanto no meu dia a dia, como na minha empresa, como com os meus colegas, e eu vou criar com eles, eu vou experimentar, eu vou implementar. Então, o design thinking ele conecta muito bem com o mindset que você configura para você estar aberto, para você olhar para o problema, para você buscar clareza na, nos planos que você vem a traçar, né? Aí pode passar, por favor. E aí aqui é um conceito do duplo diamante, só para trazer para vocês, e eu gosto de trazer essas visões porque alguns alunos, né, eu fiz uma conversa, passei uma tarde com o pessoal de uma iniciativa, que aqui a Accenture apoia, e aí eles me trouxeram, poxa, é legal quando a gente pode tirar foto, tirar um print, depois a gente procura um livro, a gente se interessa. Então, por mais que eu não aprofunde aqui, eu quero despertar isso em vocês. O meu objetivo aqui é trazer coisas que vão despertar vocês, que vocês vão ficar curiosos. Ou não, aí depende, né, do que vocês vão ver sentido aí. E aí a ideia, né, do contexto do problema é que você tem uma releitura do problema, você gera esse insight, né, essa visão de como você vai fazer essa entrega. E esse conceito do design thinking, ele é muito utilizado para o dia a dia, para fazer uma entrega tecnológica, né, como um todo, um entregável, mas ela também é muito aplicável para a nossa vida como um todo. Como é que eu faço a minha releitura do problema? E o profissional do futuro, ele precisa estar extremamente conectado com pensar fora da caixa. E pensar fora da caixa só será possível se você fizer uma releitura do problema, se você entender o contexto. Então, é importante você ter o todo, né? Você pode ter uma visão míope. Então, como é que você pega todas as informações disponíveis, como é que você tem senso crítico, como é que você tem bom senso, né? Então, acho que são pontos importantes de um profissional do futuro. Aí pode passar, por favor? E aqui, né, algumas dicas. Poxa, Camila, mas como é que eu posso ser um profissional do futuro?
Inteligência emocional, onde você vai ter flexibilidade, resiliência, ser uma pessoa extremamente colaborativa. Porque, assim, isso é o que a gente chama de soft skills. Os soft skills, eles são aqueles que são mais intangíveis, eles são difíceis de mensurar, não tem uma prova, não tem uma prova de inteligência emocional. O hard skill é aquilo que é tangível. Eu tenho vários títulos acadêmicos, né, entre aspas. Eu sou formada em economia, eu sou arquiteta de soluções. É mensurável, eu tenho um conhecimento técnico disso. Então, o soft skills, ele está muito relacionado às competências que eu tenho que são imensuráveis. E os hard skills são os meus conhecimentos técnicos, tangíveis, mensuráveis. Então, o profissional do futuro, ele tem que estar em linha de conectar essas qualidades, né, de inteligência emocional através do propósito, cultura, né, da sua empresa, do ambiente acadêmico que ele está inserido, até mesmo da sua empresa, da sua família, perdão, porque a sua família tem um contexto, tem um propósito, você precisa se adaptar aos seus contextos. E aí você vai ter instrumentos de trabalho, na questão do trabalho, no meio acadêmico, você vai ter métodos adequados, tecnologia, ferramentas, porque o que é muito importante? Você não basta você ser uma pessoa incrivelmente boa em soft skills se você não conseguir agregar valor através de método, de técnica, de conhecimento. Então, é um conjunto, né? É importante você procurar ser uma pessoa que se comunica bem, que resolve o problema, que é colaborativa, mas que quando tem que responder tecnicamente por algo, está habilitada, tem o conhecimento. Porque, por exemplo, que nem a Natália estava trazendo ali para a gente, conforme a gente sobe na nossa carreira, cada vez mais é difícil você ter rotina, você saber o que vai acontecer. E você ter o conhecimento, estar preparado, criar esse portfólio de problemas que você resolveu, caminhos que você seguiu, te ajudam a ser um profissional ímpar, né. Então acho que isso é uma busca contínua. Aí pode passar, por favor? E aí eu pergunto para vocês, né, nesse contexto a comunicação é muito importante, porque você tem que saber se comunicar com seu grupo, com seu cliente, com seu chefe, com seu liderado. A comunicação ela é tudo, porque se você não é bem interpretado, isso pode prejudicar até a entrega em si. E a comunicação é importante dentro da nossa casa, a comunicação é importante como um todo, com os nossos amigos, com os nossos, né, com os nossos maridos, esposas, namorados, então, namoradas, ele é importante, sabe. Aí pode passar, por favor. E aí, em linha disso, né, como que a gente consegue se destacar, né? Eu acho que tem um ponto importante, assim, conforme a gente vai crescendo na carreira, é procurar ser o exemplo, né? É importante ser consistente. Tem algo que eu costumo falar muito para as pessoas: seja consistente e constante. O que é seu vai vir, o resultado, o reconhecimento. O conhecimento que você tem, o aprendizado, as suas competências, quando elas são consistentes, quando elas são constantes, você até pode passar por momentos ruins, mas ninguém te tira isso tudo que você conquistou, sabe. Então, assim, procurar ser o exemplo, ser uma pessoa motivada, com autonomia e construir com os colegas para a empresa, né, quando você estiver numa empresa. Então, acho que é importante entender, vestir a camisa, né, estar de corpo presente. Então, acho que são dicas muito importantes de comportamento, assim, né, de quando você vai se tornar um profissional. O que te diferencia? Estar presente, se fazer presente. Aí pode passar, por favor? Vai ser 2 cliquezinhos, eu acho. Isso, mais 2. Obrigada. E aí, o que é muito importante também, times multidisciplinares, né? Todos têm espaço, todos são importantes, diferentes especialidades se complementam. Então, porque assim, eu sou ótimo tecnicamente, eu tenho soft skills incríveis. Legal, meu colega também tem, me complementa. Então, aqueles que mais crescem nas empresas hoje em dia são aqueles que aprendem com o outro, constroem com o colega e não tem esse mindset tão competitivo. É uma competitividade saudável. É cada um na sua jornada. E eu acho que assim que a gente fechar a apresentação, vamos falar muito sobre a jornada. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente se compara com o outro. A nossa condição, ela é muito diferente.
a história da Camila, a história da Rô, da Mari, da Jaque, são histórias diferentes. Eu comecei de lugares diferentes das meninas, as meninas começaram de lugares diferentes de mim, e tá tudo bem. O importante é ver o quanto a gente evoluiu como pessoa, como profissional, como um todo, espiritualmente, na nossa jornada, entendeu? Isso é muito importante, porque a comparação ela não é sadia nesse sentido, quando você não olha para sua própria jornada. Olha quanta coisa você já conquistou. É o que eu costumo falar, tanta gente aí que de repente não está no seu horário extra e aqui vocês aqui participando do encontro, vocês já estão dando um a mais, né? E eu acho que é importante olhar isso na jornada. Aí pode passar, por favor. A empatia que a gente falou um pouquinho, só um slide bonitinho aqui, até para eu não estourar muito tempo. E aí o que contribui, né, a empresa? Eu acho que um ponto importante, assim, poxa, o que faz de uma empresa um lugar legal? É um lugar ou de um grupo de amigos até mesmo, é um ambiente seguro para você compartilhar ideias, você cocriar, né, em prática, e as soluções para problemas reais. Então como que você consegue colocar essa visão como um todo te ajuda, né, a ser esse tipo de profissional? Porque às vezes você pode estar num ambiente que não te propicia isso, e acontece, então a gente tem que saber dosar até que ponto o ambiente também nos faz bem, né. Aí pode ir para o próximo, por favor. Aqui é só mais uma coisa para vocês tirarem um printzinho aqui, não vou ficar muito tempo, mas no nosso trabalho no dia a dia, a gente escuta muito assim: "Ah, não vai dar retorno, vai dar muito trabalho, não muda, o cara que tentou isso foi demitido, não foi orçado, é uma boa ideia, mas não na prática", que são os serial killers, né, os matadores de criatividade. Então, às vezes a gente acaba se tolindo e existem dados, né, pesquisas que quanto mais a gente envelhece, a gente fica mais avesso a errar, e isso mata a nossa criatividade. Então a gente nasce com a criatividade lá em cima, 80 e poucos por cento. Quando a gente fica mais velho, vai decrescendo a 10, 6%. Então cai muito, porque a gente vai se tolindo, né, por conta do medo. Aí pode passar, por favor. E aí, acho que uma mensagem final antes da gente ir para as perguntas e para a conversa, eu acho que um ponto assim de a gente pode se a gente deve buscar aprender com as diferenças, abraçar as diferenças, não só a dos outros, mas as nossas. Eu acho que entender a nossa personalidade, a nossa individualidade, ser justo e promover a equidade. O ser justo, para mim, ele é muito no sentido de faça o certo, independente do outro não estar fazendo. Eu acho que, assim, entenda os seus valores, entenda os seus limites, né. Então acho que é importante você ter essa consistência e constância que a gente fala de performance, ela também já é uma consistência e uma constância que ela tem em relação a como a gente tem uma conduta correta, como a gente tem valores, né. Então caráter, né. Então acho que, assim, a construção de uma pessoa, de um indivíduo, de um adulto, ela permeia, né, esses pontos. Aí, Rô, pode parar de projetar, obrigada. Ah, e dá para ser feliz no trabalho, esqueci do último. Mas era mais nessa linha mesmo. E aí a ideia, eu sei que eu bombardeei vocês devem estar fervilhando, espero que com mais dúvidas e curiosidades, né, do que não entendendo. Mas a ideia era falar um pouquinho para vocês o que se fala muito no dia a dia de um profissional do futuro? O que é existir no mercado de trabalho hoje, sabe? Eu acho que a minha ideia foi passar um pouquinho disso para vocês. Olha, né? Foi, a gente tá aqui, né? Tava aqui te ouvindo e só aprendizados novos, só coisas que muitas vezes a gente até já conversa com o jovem também e reforça. Eu acho que é super importante, né? Você trazendo isso numa perspectiva de que é importante, de que é essencial, né? Ter as soft skills, de ter o perfil colaborativo, que é algo que a gente também trata, fala bastante para o jovem. E com Uhum, isso, eu já vou puxar, aproveitar aqui e puxar uma pergunta do Felipe Damasceno, que é um dos nossos jovens, que ele fala assim: legal. como você faz para desenvolver soft skills nas pessoas à sua volta? Ah, essa é boa, Felipe. Muito mais assim, às vezes não só as nossas soft skills, mas quem está ao nosso redor, né? Isso é um desafio. Quando você é líder, você está numa posição de falar mais abertamente, dar dicas para a pessoa, porque a pessoa já espera isso de ti como líder, né? Então você pode ir dando um toque, olha,
cuidar da forma que você fala, às vezes você pode ser mal interpretado. Eu entendo o que você está querendo dizer com isso, mas você não está passando a mensagem adequada. Só que quando você vai falar para um par seu, para um amigo, para uma pessoa que está, né, que você não necessariamente é um líder, é um baita desafio, né, é complicado. Então, eu acho que uma das dicas é você tentar, sempre que você for dar um toque numa pessoa, você tentar de alguma forma abordar sutilmente. Você tentar, assim, ser direto e prático com exemplos, mas falar assim: "Olha, eu percebo que às vezes você tem uma forma de se comunicar que ela é um pouco imperativa, às vezes você tem uma forma de comunicar que pode ser um pouco direta demais para algumas pessoas. Eu sei a sua real intenção, mas às vezes as pessoas podem te interpretar de uma forma equivocada. Você já pensou em falar isso de forma diferente? Então, não é que você não passa a mensagem, mas você encontra formas também, e aí está o seu soft skill a toda, né? Você encontra formas de mostrar para a pessoa com um exemplo e se colocando no lugar e de uma forma empática para passar sua mensagem. Então, não sei se eu respondi, né, mas foi uma ideia. Né, Tentei ser sensacional. prática. E sensacional, de verdade, assim, é muito, muito bacana. E acho que esse é o papel do líder mesmo, né? É um desafio gigante liderar uma equipe e ajudar a pessoa a se desenvolver, né? E a gente sabe que tem que ser de uma forma também que a pessoa receba, mas que ela esteja aberta, né? Ela esteja receptiva ali a ter essas Com dicas, porque a gente certeza. sabe que, às vezes, né, algumas Uhum, pessoas ali do time não estão muito dispostas, acho que, ai, não, não é assim que funciona. E o gestor, ele tem esse papel, né, de conhecer uhum. cada pessoa ali do time para saber como eu Exato. falo com cada pessoa, né? Tem pessoas que É. você precisa ser mais objetivo, outras você tem que falar de uma forma um pouco Uhum. diferente, então é muito bacana. E aí, a nossa querida Maria Sim. Helena, lá de Uhum. Recife, Olha, nossa aluna de Recife, ela fez uma pergunta aqui super bacana, né, sobre competitividade saudável, né? E aí ela legal. traz aqui uma pergunta super legal e acho que até uma reflexão para a gente, de quais são os Uhum. benefícios que você, Cá, entende, né, na prática do que é uma competição saudável em ambiente de trabalho. Legal, ótimo. Essa é uma pergunta complexa. Primeiro, se vocês um dia quiserem falar de liderança personalizada, eu já falei aqui na Accenture sobre isso, tá, da gente se adaptar, que é a situacional, a gente pode conversar sobre isso, então me coloco à disposição para um próximo bate-papo, se vocês quiserem. Respondendo aqui o ponto, né, da competitividade saudável, eu acho que é muito positivo você se comparar no seu colega em algo de forma inspiradora. Então, aquilo que você admira e você quer também, eu acho que agrega muito valor, porque você vai olhar para o seu colega, vai se inspirar, vai querer entregar tanto quanto, vai querer bater a meta também, vai querer ser reconhecido e você não vai precisar prejudicar o seu colega para se destacar. Inclusive, você pode se aproximar desse colega que você tanto se inspira para pegar mais dicas, para ficar próximo, para ter toques, para realmente se aproximar e aprender com ele. Essa troca saudável. Então, a competitividade saudável, ela não só traz resultado para a empresa, porque são pessoas que querem crescer como um todo, e o fato de eu querer ter algo que você tem não me faz de uma pessoa ruim, eu só quero ter também, né? Desde que eu não faça nada para pegar de você, né? Eu acho que então eu acho que é muito saudável, porque você cresce como pessoa, você pode se aproximar de alguém, você pode se inspirar, e até mesmo as pessoas podem se inspirar em você. E essa troca pode ser muito positiva, ela pode agregar valor de uma forma muito orgânica, né. Então, um vai puxando o outro, né, então acho que nesse sentido acaba sendo bem saudável. Muito, muito bem. E agora a gente tem uma outra pergunta, agora é da Maria Eduarda, também de Recife, e aí ela comenta Legal. aqui com a gente, que você comentou com a gente aqui, né, no bate-papo, que você teve uma época aí que você teve mais de um emprego, Uhum. e ela tá pedindo assim, qual a dica que você daria para lidar com essa rotina pesada, né, e como você conseguia conciliar trabalho e estudo sem ser vencido pelo cansaço? Você tem alguma dica, você tem É. alguma estratégia? O que que você pode contar para nós? Olha, eu vou dizer para vocês, assim,
Tem coisas que eu fazia que eu não sei se eu conseguiria fazer hoje aí com meus 31 anos. Ai, 31 já, 31 anos, não sei se eu conseguiria, mas com os meus 17 eu consegui, mas era cansativo. Eu acho que aquilo que eu falei para vocês de ser um sonho, né, de estudar numa universidade federal, de ser uma pessoa independente, né, de ajudar a minha família também, porque além de não dar despesa, uma vontade de ajudar a família financeiramente, né, então eu procurava muito direcionar meu tempo para aquilo que me agregava. Então, assim, não é que eu não fizesse festa, não é que eu não saísse com amigos, mas eu escolhi o momento certo que não fosse me prejudicar, sabe. No meu tempo de faculdade, assim, que eu tinha alguns empregos, né, eu fazia um freelance de fotografia, evento e estagiava no escritório de advocacia, né. Então, estagiava no escritório de advocacia, durante o dia, acho que era 5, 6 horas, ia para a faculdade e depois da faculdade eu ia para esse freelance de foto, evento. E aí, era bem desgastante, assim, sabe. E aí eu fui traçando meu plano: "Olha, eu preciso desse freela, né, que é mais, assim, de festa, tirar foto", eu tirava foto das pessoas na festa, anotava o nome com o fotógrafo, e tal. E eu não gostava tanto daquilo. E aí eu fui traçando alguns planos para deixar de fazer aquilo, trabalhar num lugar que eu gostasse mais, mas por um tempo era o que eu tinha. E aí eu procurava, assim, sempre que eu podia eu descansava, não deixava de estudar, então às vezes poxa, eu tenho uma prova difícil, então eu tentava conciliar da melhor forma, eu tentava negociar muito, eu sempre fui uma pessoa que negociei muito, assim, de tipo: "Olha, eu tenho uma prova amanhã, posso trabalhar mais tal dia?". Então eu sempre fui uma pessoa que procurei negociar muito, entender meus limites, assim, eu não existe super-herói, sabe, e você não vai dar conta de tudo. Então, assim, o projeto fitness vai ficar de lado quando você estiver muito cansado. O projeto vida romântica, talvez, às vezes, fique de lado, o projeto balada também. Então você tem que fazer as escolhas de quais são suas prioridades, porque o cansaço vai bater. Seria mentira eu dizer que o cansaço não vai bater, mas acho que conforme você vai elencando as suas prioridades, o que vai gerar mais valor para você, qual é o problema que você tem hoje, por onde você vai começar, fatia o problema. Aí você vai escolhendo aí como conciliar as coisas, não tem receita mágica. Infelizmente não tem receita mágica, mas é É, isso mesmo que você falou, né? Muito de entender o limite, de saber o limite do teu corpo e também acreditar que você pode, né? com E certeza. agora a gente está caminhando para os nossos 5 minutos finais Uhum, das perguntas. E tem uma pergunta super legal do Davi que eu acho que essa todo jovem quer saber aqui do Proa. E aí legal. o Davi pede para você o seguinte: quais conselhos você daria para alguém que está buscando uma oportunidade de emprego na Accenture, especialmente para quem é da área de tecnologia, que é o caso dos nossos jovens que estão aqui hoje? Legal. E aí, quais os pontos-chave que os recrutadores da Accenture geralmente valorizam nos candidatos e funções técnicas ou de tecnologia? Uhum. Ótima pergunta, Davi. Bom, eu acho que mesmo você sendo e aí eu acho que é a primeira dica que eu dou, né, mesmo você sendo um profissional da área de tecnologia, o soft skill é muito importante, e eu acho que é isso que eu às vezes pode confundir, né. Eu posso ser um excelente técnico, um excelente desenvolvedor, mas se eu não souber passar esse meu conhecimento na minha entrevista, no meu processo seletivo, até porque vocês não têm anos de experiência ainda em tecnologia, os soft skills que a gente estava falando antes vão ser um diferencial. Então, por exemplo, o que eu gostaria muito de ouvir numa entrevista, né? Olha, eu estou começando aqui a programar em Python e tudo mais, tenho conhecimento nessa área, tenho curiosidade nesse ponto também de inteligência artificial, enfim, estou dando um exemplo hipotético, né? Mas realmente eu gosto muito de trabalhar em equipe, eu gosto muito de resolver problemas, eu gosto de aprender coisas novas. Então é como você mostra um pouco da sua personalidade também, sabe? Como você mostra um pouco da sua personalidade, da sua história. Então, olha, a pessoa que é mais tímida, mais quieta, eu tenho um perfil mais analítico, né? Eu gosto de ter mais informações antes de falar, mas eu costumo me posicionar quando eu tenho maior certeza.
eu tenho um perfil colaborativo, né? Apesar de trabalhar com tecnologia, eu gosto de sentar ali com outros devs numa squad, aprender. Então, eu acho que é você contar um pouquinho quem você é, né? Então, acho que quem está buscando uma oportunidade, não só na Accenture, mas em outras empresas de tecnologia, são não só funções técnicas, porque função técnica eu posso estar precisando, né? Eu quero um Java, eu quero um cara que saiba o Python, quero outro tipo de linguagem, que entenda de nuvem, enfim. Mas o que no começo da carreira, o que vai realmente assim fazer com que você se conecte com o recrutador vai ser muito mais a sua personalidade e postura do que de fato quantos anos de experiência técnica você tem. Mas lógico que você ter uma especialização técnica e uma clareza do que você quer vai te ajudar muito. Então, olha, hoje eu tenho esse tipo de certificação, mas eu tenho interesse de aprender sobre esse ponto. Então, acho que você trazer na entrevista tecnologias que você tem interesse é incrível. Então, você não precisa saber delas, mas você mostrar para ele como é que você quer chegar lá, de tipo, olha, hoje eu só sei isso, mas eu tenho muita vontade de aprender isso, isso e isso. Eu acho que a Accenture vai me ajudar, porque eu vou ter oportunidade de ver essas tecnologias, vou ter oportunidade de trabalhar com pessoas que entendem sobre isso. Então, acho que é muito mais uma conversa de marketing pessoal e venda, sabe? Nossa, muito, muito, muito obrigada, assim, acho que foram dicas Imagina. valiosíssimas. E aí, aqui só para a gente fechar, porque o nosso tempo já está esgotando, cá, os jovens aqui estão pedindo. Tá bom. Qual a dica de ouro que você daria para eles hoje? Dica Além de de tudo ouro. que você já falou aqui, a dica de ouro. Dica de ouro. Eu vou dar uma que eu acho que me fez mais feliz. Eu não sei. Para mim é uma dica de ouro. Cuidado para não perderem a essência de vocês. Às vezes a gente está no lugar errado. Eu já trabalhei em lugares que falaram para mim que eu tratava as pessoas bem demais, que eu era educada demais. Eu não concordo, e isso me fez muito mal. E eu sempre fui uma pessoa que eu trabalhei até não aguentar mais, até arranjar outro emprego, né, porque eu não podia ficar sem trabalhar, então eu sei como é que é não poder jogar tudo. Mas assim, não estraguem a essência das coisas boas que vocês têm em vocês por exemplos ruins que vocês encontrarem no meio do caminho, sabe. Então acho que, assim, não desistam de ir atrás e agirem de forma correta e trabalharem duro pelos sonhos de vocês, porque eu acho que no final do dia a vida ela sorri, assim, ela é meritocrática, sabe. Eu acho que nem todo mundo tem a oportunidade que merece, sem dúvida, nem todo mundo tem a oportunidade que merece, mas eu acho que quando a gente vai atrás, as oportunidades aparecem mais. Sensacional. Camila, muito obrigada mais uma vez por estar Imagina, aqui com a gente nessa noite. A é um gente está encantado prazer. com você, com a Natália, Imagina. e a gente está super convidada para continuar com a gente aqui até o final.